Abra sua Bíblia, no livro de Ruth, capítulo 4. Vamos ler o verso de número 21 e 22. Livro de Ruth, nós estamos estudando os livros históricos. Quantos livros são? Quantos? 12. O número dos apóstolos, 12. Ruth, capítulo 4, versículo de número 21 e 22. É o final, parte final. E Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Então Ruth, ela era a avó de Davi, do rei Davi. Amém? Quando que esse livro ele foi escrito? Vamos lá, a data. Considerando que a lista dos descendentes de Ruth não vai além do rei Davi, o livro foi provavelmente escrito durante o reinado de Davi, provavelmente, isso não é uma certeza. Os estudiosos discordam quanto à data do livro, porém o seu cenário histórico é evidente. Os episódios relatados no livro de Ruth se passam durante o período de Juízes, sendo parte daqueles eventos que ocorreram entre a morte de Josué e a ascensão da influência do profeta Samuel, uma data provável entre 1150 e 1100. A tradição rabínica assegura que Samuel escreveu o livro na segunda metade do século XI, apesar do pensamento crítico mais recente sugerir uma data pós-exílica bem mais tardia, cerca de 500 a.C. Isso aqui são só probabilidades. Há evidências na linguagem da obra, bem como referências a costumes peculiares próprios do século XII, que recomendam a aceitação da data mais antiga. É razoável supor que Samuel testemunhou o declínio do reinado de Saul e foi divinamente instruído para ungir Davi como escolhido de Deus para o trono. Tivesse regido o livro, é bem provável, como diz a tradução judaica, que o autor desse livro, de Ruth, foi o profeta Samuel. Uma história tão comovente como essa certamente já teria sido passada adiante oralmente entre o povo de Israel, e a genealogia que a conclui indicaria uma conexão com os patriarcas, oferecendo assim uma resposta a todos aqueles que em Israel indagassem pelo passado familiar do seu rei. No caso aqui seria o rei Davi. Os judeus eram extremamente rigorosos com essas questões de genealogia. Para eles era muito importante de onde aquela pessoa vinha, que família ela pertencia, porque já pela genealogia eles já identificavam já o que viria ali pela frente. O significado no hebraico Megilat Ruth, ou o rolo de Ruth, na Septuaginta, Ruth, que significa o quê? Qual é o significado da palavra Ruth, do nome Ruth? Companheira. O livro era um dos 5 rolos do hebraico, Megilot, cada um dos quais usado em uma das 5 principais festividades de Israel. O livro de Ruth apresenta Jesus Cristo como nosso resgatador. Então, a pessoa do Senhor Jesus ela aparece no livro de Ruth através da pessoa de Boaz como o nosso resgatador. Cristo no livro dos Juízes. No livro de Juízes nós estamos? De Ruth. Cristo no livro de Ruth. Mas acontece na época dos Juízes, certo? Ok? Sim ou não? Sim. Vocês estão com tanto frio assim?
Vamos ligar o ar, chama gelado. Na virada do ano, na virada do ano, os sintoístas, eles vão dar aquele pulo na cachoeira, né? Para começar o ano que dá sorte, né, e tal. Vamos nessa também? Fazer um batismo agora? Nas águas. Vamos lá, Boaz. O significado de Boaz, nele há força. É o grande tipo de Cristo nesse livro. Ele é, número 1, o dono do campo onde é feita a colheita e aonde Ruth vai ali para catar os restos da colheita. Não é em Judá, em Israel. Em Israel, quando eles faziam a colheita, se caísse alguma coisa da colheita dos frutos, dos vegetais, se caísse algo na terra, segundo a lei, eles não poderiam pegar aquilo. A palavra de Deus era bem clara. Se vocês forem fazer uma colheita e cair algo no chão, deixe ali para que o pobre necessitado depois dele vá lá e pegue aquilo, né, como mantimento, e ele não tenha falta de nada, né? Então, Ruth, ela foi ali no campo, logo de quem? Do parente remidor da vida dela. Ela poderia ter ido em qualquer lugar, mas incrível que pareça, vamos dizer assim, a sorte guiou ela até ali, e ela então foi no lugar certo, porque a sorte estava com ela. Era isso? Não creio em sorte. Eu creio em providência divina. Ruth 2, versículo 3. Cadê o microfone? Está rodando por aí já? Com vocês? Está com quem? Cadê o microfone? Não tem microfone hoje? Não tem? Ok. O que aconteceu com vocês? Ok. Ruth 2, versículo 3. Foi, pois, e chegou e apanhava espigas do campo após os segadores e caiu em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque, e Elimeleque era o seu falecido. Quem que era Elimeleque? Vocês já leram o livro de Ruth? Não sinto convicção. Era falecido sogro. Ela sai ali para fazer um baile, não sabe aonde deveria ir ao certo, com tanto lugar para ir. Ela vai justamente no lugar aonde tinha um parente do seu ex-sogro, né? E isso está associado também ao Novo Testamento, Mateus 13, versículo 30 e 38, que fala que Jesus também, ele é o nosso remidor. Vamos dar uma olhada? Mateus capítulo de número 13, o versículo 30 e 38. Mateus 13, 30. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa. Por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. O celeiro é de quem? De Jesus. Versículo de número 38. E o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e os joios são os filhos do maligno. Coisa horrível, coisa triste. Filhos do reino e filhos do maligno, né? Mas é o Senhor o dono da colheita, o resgatador. Ruth 2, versículo 20, Gálatas 3, versículo 13. Vamos dar uma olhada. Como tal, o resgatador, ele precisa ter relações de sangue com aqueles a quem vai resgatar. Deuteronômio 25, versículos 5, 7 ao 10. Já ali em Deuteronômio já tinha a lei já do remidor, que tinha que ser um parente, que tinha que ser um familiar, né, que tinha autorização e até o dever
de resgatar qualquer parente que estivesse em dificuldade financeira. Então vamos ler Ruth, capítulo 2, Ruth 2, versículo número 20. Estamos estudando que livro? Ruth. Ruth 2, verso de número 20. Quem encontrou pode ler bem alto. Ao que Noemi declarou: Yahvé, o Eterno, abençoe Boaz, porquanto é uma pessoa que não cessa de praticar atos de justiça e misericórdia para com os vivos e com os mortos. E acrescentou: esse homem é nosso parente próximo, é um dos que tem sobre nós o direito de resgate. Ele é um resgatador, um parente remido. Gálatas 3, versículo 13, fala da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, também como o nosso resgatador. Gálatas 3, versículo de número 13. Quem encontrar pode estar lendo para nos ajudar. Cristo nos resgatou. Pode ler todo mundo junto. 1, 2, 3. O que Jesus ele fez por nós? Nos resgatou. Amém? Glória a Deus. Deuteronômio 25, versículo 5, 7 ao 10. Vamos ver essa realidade. E alguém abre para mim em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Vamos dar uma olhada nisso. Jesus nos resgatou. Sabia que para resgatar uma pessoa você precisa de muito treino? Se você for resgatar uma pessoa, por exemplo, que estiver afogando, se você não souber como resgatar ela, como socorrer ela, você tem grande probabilidade de morrer afogado com a pessoa. Todos sabem disso. Então, salvar vidas, ele precisa dominar a técnica de resgate. Quando você vai resgatar um soldado no campo inimigo, você precisa de um treino elevadíssimo, que você vai invadir o terreno do inimigo. Toda cena, que por exemplo o corpo de bombeiro faz resgate, toda cena de resgate corre-se risco de vida. Para nós resgatarmos as almas das mãos de Satanás, para nós resgatarmos as vidas das trevas, para nós resgatarmos as vidas do mundo, também nós iremos correr risco de vida. Você sabia disso? Porque você vai ter que se colocar na linha de frente, você vai ter que se colocar na batalha, você vai ter que entrar em batalha espiritual pela vida daquela pessoa. Em outras palavras, você vai ter que dar vida para que aquela pessoa seja liberta do poder das trevas, para que ela venha para a maravilhosa luz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, de toda forma, de toda maneira, você tem que colocar vida em cima daquilo, ok? Jesus, ele deu a sua vida para nos resgatar, tá bom, está funcionando o microfone, maravilha, Então, Deuteronômio 25, versículo 5, 7 ao 10. Pode ler para mim, por favor? Deuteronômio 5. 25, Isso, 25, 5, 7 ao 10. Se alguns irmãos habitarem juntos e um deles morrer e não deixar filhos, a esposa do morto não poderá se casar com o seu. O irmão do seu marido entrará a ela e a tomará como esposa, e cumprirá a obrigação de irmão do marido para com ela. Continua. Ok, até aí somente. A obrigação de um homem casar com a viúva de seu irmão. Isso está em Deuteronômio, ok? Não muito distante, algumas décadas atrás, em algumas culturas, isso ainda era completamente normal, sabia? Não é uma coisa assim somente do Antigo Testamento,
uma coisa de 4.000, 3.000 e poucos anos atrás. Algumas décadas atrás, em determinadas culturas, ainda isso era muito normal também. João 1,14, alguém pode ler, por favor? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio da graça e de verdade. O Verbo se fez em carne, ele se identificou conosco para que fosse um resgatador legítimo das nossas vidas. Esse resgatador ele tem que ter condições de pagar o preço do resgate. Ruth 2, versículo 1 e 1 Pedro 1, versículo 18 e 19. Ruth 2, verso 1. Pode estar lendo, por favor. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo. Não. É Ruth 2, 1. E o próximo já vai para 1 Pedro 1, versículo 18 e 19. Fala de Jesus como nosso resgatador. Então, esse resgatador ele tem que ter condição de pagar o preço do resgate. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz. Amém? Na minha tradução fala que ele era um homem valente e poderoso. 1 Pedro 1, 18 e 19. Ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. O sangue do Filho de Deus foi o preço do nosso resgate. Então, não é muito certo a gente falar assim que a nossa salvação foi totalmente de graça. Custou a coisa mais preciosa que tinha no céu, a vida do Filho de Deus. O resgatador, ele precisa ser ele mesmo uma pessoa livre. O Senhor Jesus estava livre da maldição do pecado, pois nunca pecou. João 8. João capítulo 8, versículo de número 46. Vamos ler? João 8, versículo de número 46. ¿Quién de vosotros de verdad huye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Amém? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele não tinha nenhum pecado, então ele tinha poder para ser o nosso resgatador. Amém? Aí, tudo bem? Qual o tema do livro de Ruth? Amor que redime. Qual é o tema? Amor que redime. Muito bem. Versículos chaves. Disse, porém, Ruth: não me inste para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ruth 1, versículo de número 16. Alguém conhece mais algum outro versículo do livro de Ruth de cabeça? Vai escrever na prova? Escreva um versículo do livro de Ruth. Pessoas-chave: Ruth, Noemi e Boaz. Lugares chaves, onde que acontece? Em Moabe e em Belém. Disse, porém, Ruth: não te instes para que te abandone e te deixe de seguir, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte
me separar de ti. Olha a declaração dessa mulher moabita. O que ela disse para sua sogra, gente, é mais forte do que os nossos votos de casamento. Você pode olhar o que ela declarou para a sogra dela, dizendo assim: olha, eu estou com você até a morte. Eu acho que quando Deus viu aquilo, Deus viu tanta fé nessa mulher moabita que ele moveu os céus e a terra e falou: olha, já que essa mulher está decidida a ficar com essa sogra até a morte, eu vou trazer para ela então um resgatador, um remidor, e ela vai ter felicidade novamente e vai ficar tudo certo, né? Porque ela disse a coisa certa. Boaz, quem que era Boaz? Boaz representa uma das mais dramáticas figuras do Antigo Testamento que antecipa a obra redentora de Jesus, a função de parente remidor, cumprida de forma tão elegante nas ações que promoveram a restauração pessoal de Ruth, dá testemunho eloquente a respeito disso. As ações de Boaz efetuam a participação de Ruth nas bênçãos de Israel, inclusive na linhagem familiar do Messias. Efésios 2,19, alguém abre lá em Efésios 2,19, eis aqui uma magnífica silhueta do Mestre, antecipando em muitos séculos a sua graça redentora. Como nosso parente chegado, ele se torna carne, vindo como um ser humano. João 1,14, nós já lemos. Efésios 2,19, alguém pode ler, por favor? Así que no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Nós somos membros da família de Deus. Isso se dá através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual nos redimiu, a qual nos resgatou de uma vida sem Deus, de uma vida em trevas, e nos fez filhos de Deus. Amém? Como disse o Salvador, toda a Escritura Sagrada, ela aponta para Ele, fala dele, fala da pessoa do Senhor Jesus Cristo. A autoridade canônica e propósito de Ruth, o livro de Ruth. A autoridade canônica de Ruth confirma-se primeiro na genealogia de Jesus, em Mateus capítulo 1, versículo 5. Alguém abre lá para mim? Mateus 1, verso 5. O livro de Ruth sempre foi reconhecido pelos judeus como parte do cânon hebraico. Se o pessoal lá da própria terra, eles assim reconhecem, né, quem somos nós para dizer que não é assim, né? Foram encontrados fragmentos do livro, entre outros livros canônicos, dos rolos do Mar Morto, descobertos a partir de 1947. Mateus 1,5, pode ler, por favor? Salomón engendró a Boaz, Boaz engendró a Ruth, a Obed, e Obed a Isaí. Essa mulher estrangeira, ela entrou na genealogia do Messias. O livro harmoniza-se plenamente com os propósitos de Deus, referentes ao reino e com os requisitos da lei de Moisés. Então você vê o cuidado aos pobres, né, acontecendo na vida de Noemi, na vida de Ruth. Você vê ali Boaz agindo conforme a lei. O livro de Ruth foi escrito a fim de mostrar como, através do amor altruísta e do devido cumprimento da lei de Deus, uma jovem mulher moabita, virtuosa e consagrada, veio a ser bisavó do rei Davi de Israel. Bisavó, não avó, bisavó. O livro também foi escrito para perpetuar uma história admirável dos tempos dos juízes a respeito de uma família piedosa, cuja fidelidade na adversidade contrasta fortemente com o generalizado declínio espiritual e moral de Israel. Então, essa história linda, bonita, maravilhosa, romântica, cheia da graça de Deus, ela acontece aonde? Ela acontece na época de Juízes, num tempo de decadência espiritual, de decadência moral,
de desvio da nação de Israel, de repente uma pessoa de fora, né, está muito mais convertido do que os de dentro, né? Que semelhante coisa não vem acontecer conosco, que nós sejamos exemplo, que nós sejamos a figura de Boaz em toda a história, aquele que vai resgatar as pessoas das trevas e trazer elas para a maravilhosa luz do Senhor. Amém? Tem certeza que aquilo ali está quente, porque está vindo um vento para cá extremamente gelado. Minha perna de repente gelou. Né? Está no quente 26 graus, pastor. Esse aqui que está no frio. Tem um vento gelado passando por aqui. Está frio. Vamos dar uma olhada lá no ar-condicionado, eu queria ter apertado o botão errado. Vou aumentar um pouquinho mais. A história do amor e sofrimento. Essa história do amor que redime inicia quando Elimeleque parte de Judá e passa a residir com a sua família em Moabe por causa de uma fome. Não porque Deus pediu para ele sair dali. Saiu dali movido segundo a circunstância. Estava tendo fome, ele foi então para o campo do inimigo, porque o campo do inimigo parecia ser de maior probabilidade de recurso, que acabou na verdade se tornando uma grande tragédia. O sofrimento continuou a flagelar Elimeleque, pois ele e seus 2 filhos morreram em Moabe, o que resultou em 3 viúvas. Vamos voltar lá para o livro de Ruth, no capítulo 1, o versículo 1 ao 5, porque isso é uma realidade nos dias de hoje também. Eu vejo muita gente se movendo pela circunstância, não conforme a palavra de Deus. E se a gente não conhece a palavra de Deus, como ela precisa ser conhecida, se a gente não conhece o Deus dessa palavra, se a gente não conhece o caráter de Deus, nós vamos nos perder e vamos permitir que as circunstâncias nos guiem. A gente vê aqui se a situação de Noemi, gente, ela só não ficou pior porque a sua nora, a Ruth, era realmente uma pessoa fiel, não somente à sua sogra Noemi, mas dá-se para perceber pela declaração dela de fé, que ela também tinha se tornado uma devota de Jeová. Diz assim: e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, então isso na época dos juízes, houve uma fome na terra. Fome essa acontecendo por causa do quê? Porque o primeiro-ministro estava fazendo um monte de coisa errada. Não, porque o povo de Israel se afastou de Deus. Pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. Ele foi porque ele quis. Ninguém mandou, ninguém expulsou. Deus não disse nada. Ele foi porque ele pensou, achou assim melhor, que seria a melhor escolha para a família dele. Eu vejo esse quadro se repetindo várias e várias vezes na vida das pessoas. As pessoas não querem sofrer, querem escapar da adversidade, querem escapar da problemática, querem escapar da pressão, querem escapar do problema. Então pega e acaba se movendo sem Deus ter dito absolutamente nada. Vai ter problema. Se você contar com a sorte, isso não existe. Deus, ele opera através da obediência. E muita gente que diz assim para mim: pastor, eu não sei o que fazer. Então não faça nada. Isso já é a direção de Deus. Deus falou para você fazer algo? Não. Deus disse para você dizer algo? Também não. Então espera. Espera. Esperar, gente, é a coisa mais difícil que pode acontecer conosco. É muito difícil você se colocar debaixo de uma situação onde você está apanhando, onde você está sendo lesado, machucado, ferido, etc, e você esperar por uma resposta de Deus. Muitos vão provocar uma resposta de Deus e não vão conseguir. Quando Deus não está agindo, quando Deus não está falando, esperar, gente, é o ato
de fé mais poderoso que existe na face da terra. Gente. Tem muita gente que pensa assim, nós temos que fazer alguma coisa, quando muitas das vezes algumas situações requer que a gente venha fazer absolutamente nada. O salmista mesmo, ele declara assim, eu esperei no Senhor, ou seja, ele não fez absolutamente nada enquanto o Senhor não tornou bem claro para ele o que ele precisava fazer. Então nós precisamos aprender muitas das vezes a esperar, ficarmos quietos até que o Senhor nos mova. Esse homem ele não esperou uma direção divina, ele foi e partiu, né, para uma terra que era a terra do inimigo, e era o nome desse homem Elimeleque, o nome da sua mulher Noemi, e os nomes dos seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou com ela os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, não deveriam, eles eram judeus, eles não poderiam casar com outros povos, e assim casaram, e era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos, uma década. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Tanto o marido como os filhos, estavam todo mundo desprotegido, gente. Não era para ir para Moabe, não tinha direção de Deus para aquilo, os filhos jamais poderiam ter casado com mulheres moabitas, talvez isso seja a razão deles não terem tido filhos em 10 anos, né? A Bíblia não fala quanto tempo esses homens ficaram casados, mas a verdade é que foi tudo por água abaixo, tudo piorou. E eu creio que nesse processo, Ruth então deve ter se convertido à fé a Jeová, e deve então ter se apegado, né, à sua sogra. Vamos lá. 4 episódios principais vêm a seguir. Primeiro, Noemi, uma viúva de Elimeleque, e sua devota nora moabita, Ruth, voltaram a Belém de Judá. Uma órfã saiu fora, e Noemi, junto com Ruth, volta. 2 mulheres desamparadas. Mas o Senhor Deus, conforme diz a sua palavra, Ele é juiz de... Quem lembra do versículo? O Senhor Deus, Ele é juiz de viúvas e pai de órfãos. Quer arrumar problema com Deus? Se mete com viúva e com órfão. Você tem grande dificuldade com Deus. Quando eu passei pelo meu encontro, a primeira coisa que Deus falou para mim assim foi: você tem que pedir perdão do que você fez com o órfão Gustavo. Tinha um órfão na rua da minha casa, né, que ele chamava Gustavo. E eu batia nele porque ele era órfão, só porque ele era órfão. Eu chamava ele para jogar bola no campo. Eu falei: Gustavo, vamos lá no campo jogar bola com a gente? Ele: vamos. Aí chegava lá no campo: então, a gente não vai jogar bola, a gente vai bater em você. Eu preciso bater em mim, porque você é órfão. Eu disse isso para ele, porque você é órfão. Isso aconteceu várias vezes, gente, várias vezes. Eu sempre consegui enganar ele, levava ele lá para o campinho, a gente batia nele. Por que a gente batia nele? Porque ele era órfão. Isso era meu argumento. E eu achava que ia para o céu. Uma vez eu peguei o Gustavo, coloquei ele debaixo de uma colmeia assim, de abelha, eu falei para ele: fica aí parado, Gustavo, não se mexe. Por quê? Não se mexe. Acho que ele pensou: se eu mexer, eu vou apanhar. Aí eu peguei umas pedras, taquei assim na colmeia, né? Aí as abelhas caíram tudo assim na cabeça dele, saiu correndo assim, gritando pelo campo assim, e eu morrendo de rir com aquilo. Era terrível. Era terrível. Aí depois você vem para o Japão, né? Aí você não prospera, você não sabe por quê. Aí você pega um chefe ruim na fábrica, você não sabe por quê, né? Aí você ganha assim 600 mil por mês e termina em nada. Por quê? Porque você, né, foi um homem terrível na vida do órfão chamado Gustavo. E Deus é Deus justo, tem a sua justiça retributiva. Deus só olhou para mim e falou: espera essa eternidade aqui. Espera. Vai receber seu pagamento, né? 2. Na providência divina, Ruth veio conhecer Boaz, um parente rico de Elimeleque.
capítulo 2. Isso aqui é extraordinário, gente. Ela poderia conhecer o pé rapado, ela poderia ter conhecido o empregado do Boaz, ela poderia ter encontrado com um outro homem que estava fazendo arubaito no campo de Boaz, mas não. Ela realmente tem um encontro assim com o homem que vem andando a cavalo na direção dela. Um negócio bonito, gente. É bonito, né? Só Deus mesmo para reverter as histórias tristes da nossa existência em felicidade. Mas nós temos que nos encontrar fiéis. Amém? 3. Seguindo as instruções de Noemi, a sua sogra, Ruth deu a entender a Boaz o seu interesse na possibilidade de um casamento segundo a lei do parente remidor. Está lá no capítulo de número 3. Né? Noemi fica super admirada que Ruth foi trabalhar no campo de Boaz e ela dá ali então instrução para sua nora, exatamente o que ela tem que fazer, e ela vai assim e obedece ela. Obediência sempre vai nos levar à bênção. 4. Boaz, como parente remidor, comprou as propriedades de Noemi e casou-se com Ruth, e tiveram um filho chamado Obed, avô de Davi. Capítulo 4. Embora o livro comece com tremendos reveses, termina com um final sobremodo feliz para Noemi, para Ruth, para Boaz e para Israel e também para a nossa alegria. Amém? Por que para a nossa alegria? Porque nós podemos aprender também com essa história. Amém? Talvez você esteja passando um momento de dificuldade, talvez você esteja passando um momento triste na sua vida, talvez você queira largar tudo, abandonar tudo e ir embora, sumir e desaparecer. Não faça. Deus não disse para você fazer isso, não faça, não faça. Semana passada uma pessoa ligou para mim, pastor, eu vou sumir, vou desaparecer. Eu falei, tá, ok, tudo bem. Eu vou para um lugar bem longe. Eu falei, tá, como você vai fazer isso? Você não tem dinheiro, você não tem emprego, você não tem cartão de crédito, você não tem dinheiro guardado, né? Como você vai fazer isso? Não tem como. Para você sumir, desaparecer nessa vida, você precisa de muito dinheiro, gente, mas muito dinheiro. Quanto você precisa só para ir para o Brasil? Só para pisar lá, só para subir no avião. Quanto você precisa, gente? É muito dinheiro. Para você subir, desaparecer assim, gente, que ninguém vai te encontrar, ninguém vai te achar, gente, é muito dinheiro, gente. Então subir e desaparecer não dá. Entendeu? Então volta para a sua realidade. Tem Deus, ok? Volta para a tua realidade, entendeu? Que Deus vai dar um jeito na sua situação. Mas você tem que se encontrar fiel ao Senhor, ok? Esperando nele. Deus, eu estou aqui, ó. A situação está difícil, mas eu estou aqui, estou esperando no Senhor. Amém? 5 características principais assinalam o livro de Ruth. Primeiro, é um dos 2 livros da Bíblia que leva o nome de uma mulher, sendo o outro de Esther. Quais são os 2 livros da Bíblia que levam o nome de mulher? Mulher. Ruth e Esther. Muito bem. 2. Este livro escrito, tendo ao fundo o horizonte ominoso, agogrento, nefasto, funesto, detestável, execrável da infidelidade e apostasia de Israel durante o período dos juízes, descreve as alegrias e pesares de uma família piedosa de Belém durante aqueles tempos caóticos. Eu não sei. Eu acho que a pessoa que mais piedosa aqui, gente, é a pessoa de Ruth mesmo. Porque Noemi, no começo, quando você começa a ler Ruth, ela fala que o que aconteceu com ela foi porque a mão do Todo-Poderoso veio contra a vida dela. Ela estava dizendo assim, o que aconteceu comigo foi culpa de Deus. Não, nunca é o Senhor é bom, amém? 3. Ilustra o fato de que o plano divino da redenção incluía os gentios, os estrangeiros, que durante os tempos do Antigo Testamento foram enxertados no povo de Israel mediante o arrependimento e a fé no Senhor. Né? Israel era um povo exclusivo de Deus. A fé foi dada a eles. Mas se algum estrangeiro quisesse se converter ao Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus chamava, Deus aceitava, né? Deus não rejeitava.
Já no Antigo Testamento, Deus deixava muito bem claro que a salvação não era algo exclusivamente dos judeus. Número 4, a redenção é um tema central do começo ao fim do livro, sendo o papel de Boaz como parente remidor uma das ilustrações ou tipos mais claros do ministério mediador de Jesus Cristo. 5. O versículo mais conhecido deste livro consiste nas palavras de Ruth, que Ruth dirigiu a Noemi, quando ele estava em Moabe. Aonde quer que tu fores, irei eu, e aonde quer que pousares à noite, ali pousarei eu, teu povo é meu povo, teu Deus é meu Deus. Versículo 16 do capítulo 1. Traça um retrato realista da vida, com os seus contratempos, mas também mostra como a fé e a fidelidade de pessoas piedosas ensejam a Deus a oportunidade de converter a tragédia em triunfo e a derrota em bênção. Pessoas piedosas. O que vem a ser pessoas piedosas? Alguém poderia me explicar o que é uma pessoa piedosa? Bondosa, misericordiosa. Não, piedosa. Pessoa piedosa é uma pessoa assim, que vive de uma forma reta. Uma pessoa piedosa é uma pessoa assim, que tem grande respeito pelas coisas, pelas pessoas, pela fé, pela religião. Isso é uma pessoa piedosa, é uma pessoa que tem muito respeito por tudo e por todos. Ok? Amém? Tem muita gente que não é piedosa. Tem muita gente que diz assim: eu temo somente a Deus, só obedeço a Deus, só Deus pode falar comigo. Homem nenhum fala comigo, nenhum homem tem o meu respeito, eu não respeito homem nenhum manda em mim, então somente Deus é o meu Senhor. Não, está errado. Esse tipo de pensamento, gente, não é o pensamento de uma pessoa convertida. Uma pessoa convertida a Deus, ela vai respeitar não somente a Deus, as coisas de Deus, e também vai respeitar o seu próximo. 1 João declara, o apóstolo João declara: como alguém pode dizer que ama a Deus, a qual não viu, e dizer que ama, que não ama? Agora eu esqueci o versículo. Aquele que ama o próximo, como pode dizer que é aquele ama o próximo? Isso. Diz que ama a Deus, a qual não viu, e o próximo que ele vê está ali fisicamente, né, diante dele. Como ele pode dizer que ele ama a Deus se ele vê uma pessoa que está ali fisicamente presente e não ama? Impossível, né? 4 verdades no Novo Testamento. Primeiro, transtornos humanos dão oportunidade a Deus para realizar seus grandes propósitos redentores. Filipenses 1, versículo 12. Alguém abre para mim? Filipenses 1, versículo 12. Sim, isso é verdade, desde que a gente esteja diante de Deus, ok? Então você pode estar no meio de uma guerra, você pode estar no meio de uma situação realmente problemática, que nem nós vimos agora há pouco, né? O missionário Brad está no meio de uma guerra fazendo uma campanha evangelística, né? Isso não é para todo mundo, e ele está lá, correndo risco de vida, tem família, tem filhos nos Estados Unidos, né? Mas ele está ali, né? Guardado, protegido por Deus, porque ele sabe exatamente que ele está no centro da vontade de Deus. Estar no centro da vontade de Deus não vai nos isentar de problemas e dificuldades, ok? Porque Deus ele permite essas coisas acontecer para nós exercitarmos a fé e experimentarmos também o cuidado e o poder de Deus. Filipenses 1,12. Alguém pode ler? Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Um progresso para o Evangelho. Que progresso é esse que Paulo está narrando? Ele na cadeia, ele preso. Foi a melhor coisa que pôde acontecer com Paulo. Se Paulo não pegasse uma cadeia, se o apóstolo Paulo não pegasse a cadeia, ele não ia ter tempo para escrever tudo que ele escreveu para nós.
Porque ele era um homem que agia, fazia, ele era um homem que estava ali, daqui a pouco já estava em outro lugar, um homem que não parava, gente. O apóstolo Paulo, ele não conseguia ficar parado. Então, se Deus não botasse ele lá na cadeia, deixasse ele lá quietinho, né, ele não iria escrever 1/3 do Novo Testamento, ao qual foi passado para nós. Ele deve ter pensado: meu Deus, eu estou aqui preso, estou aqui perdendo tempo, podia estar lá fora. Não, Deus colocou ele ali em cadeias para que ele escrevesse esses ensinamentos que se tornariam os fundamentos da igreja. Olha que coisa bonita. Mais uma vez a gente vê o quê? Uma pessoa parada, estacionada, não podendo fazer nada, mas nesse não fazendo nada, estava produzindo pérolas para o reino. Não confunda não fazer nada com ócio, tá? Com ócio. Ócio é você ficar sem fazer nada, sabendo que tem coisa para fazer. Entendeu? Porque Deus, ele fala conosco até mesmo quando ele está lavando o banheiro, lavando a louça na pia, tal, tudo, né? Deus, ele fala conosco quando a gente está fazendo solde na casa. Não sei vocês, às vezes acontece muito comigo. Eu estou lavando louça lá, aí vem aquela voz e fala comigo, resposta de oração, né? Incrível. 2, inclusão de Ruth no plano da redenção. Demonstra que a participação do reino de Deus independe de descendência física, mas pela formação da nossa vida à vontade, com formação da nossa vida à vontade de Deus mediante a obediência da fé. Romanos 16, versículo 26. Vamos ler? Romanos 16, 26. Deus não faz acepção de pessoas. Romanos 16, 26. Ruth, como participe da linhagem de Davi e de Jesus, Mateus 1, verso 5, nós já lemos, significa que pessoas de todas as nações farão parte do reino do grande filho de Davi. Apocalipse 5 e 9 e Apocalipse 7 e 9. Vamos ler? Romanos 16, 26. Pode ler, por favor? Pero que ahora ha sido revelado por medio de las escrituras de los profetas, y que de acuerdo al mandamiento de Dios eterno se ha dado a conocer a todas las naciones para que obedezcan a la fe. A todas as nações. Ok? Apocalipse 5, 9, Apocalipse 7, 9. Boaz, como parente remidor, é uma prefiguração do grande redentor Jesus Cristo de Nazaré. Mateus 20, versículo 28. Vamos ler também. Por favor, Apocalipse 5, 9. Entoava novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque fostes morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. 7, 9. Apocalipse 7, 9. Depois disso, olhei e vi algo tão grande que ninguém podia comprar. Era de todas as nações, tribos, raças e línguas. Estava de 7 anos no trono e do cordeiro, vestido de roupas brancas e tinha folhas de palmeiras na mão. Amém? Pessoal, fale no microfone, perto do microfone. Não sei se ele está saindo no ar quente. Não sei. Não sei. Vê lá. Para mim, acho que esquentou. Se você não falar com o microfone perto da boca, a gente pode erguer o volume o máximo que der. Sua voz não vai sair. Então, traga o microfone perto da sua boca. Ok? Não coloque ele aqui embaixo. Coloque ele mais aqui reto. Ok? Tá bom? Todos nós temos que aprender a usar o microfone. Você nunca sabe quando você vai ter a oportunidade de estar falando no microfone. Ok? Amém?
Então, todas as nações vão estar diante do Senhor. Amém? E aqui em Apocalipse 5, 9, 7, 9 está falando povos, tribos, línguas e nações. Ou seja, no céu a gente vai ter um monte de gente falando outras línguas. Inglês, espanhol. Como assim? Aqui está dizendo várias línguas. Não vai voltar todo mundo a falar a mesma língua? O que vocês acham? A gente vai continuar falando português, ou turma voltar a falar uma língua só, uma língua única. Cada um fala a sua língua, da sua língua, aí chega no outro na linguagem dele. Deus pode tudo. Deus pode tudo. Amém? Mateus 20, verso 28. Mateus 20, verso 28. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Em resgate de muitos. Amém? Então você também é um resgatador. Lições aprendidas com a história de Ruth. Eis alguns princípios práticos que podem servir de estímulo para o seu crescimento espiritual. Número 1. A história de Ruth ensina que nem sempre as coisas acontecem como planejamos. Isso é verdade. O texto mostra que não havia em Elimeleque e sua família a intenção de uma migração permanente no país de Moabe. Eles foram peregrinar para manter a vida e acabaram se deparando com a morte. O amanhã não nos pertence, portanto não devemos inquietar-nos por causa dele. Basta a cada dia o seu mal. Mateus 6, versículo de número 34. 2. A história de Ruth ensina que as pessoas reagem de maneira diferente diante da mesma situação. Enquanto Ofra deu a Noemi o beijo de despedida, Ruth se apegou a ela. A mesma causa que induziu Orfa a ir embora fez Ruth permanecer. O fato de que Noemi não tinha filhos nem esposo. Nós respondemos às circunstâncias de maneira pessoal e exclusiva. Tudo depende das motivações que trazemos dentro de nós no momento decisivo. A personalidade exerce um papel preponderante. Ou seja, diante da circunstância, cada um pode ter uma reação totalmente diferente da outra. Diante da palavra de Deus, cada um também pode ter uma reação ou uma interpretação diferente, do outro. Isso vai depender muito da nossa personalidade, isso vai depender muito da nossa circunstância. Se você é uma pessoa altamente negativa, você vai ler a palavra de Deus com uma perspectiva negativa. Aí você vai ver as promessas de Deus assim como se fossem exclusivamente para aquelas pessoas. Isso aqui funcionou para aquela pessoa, mas no meu caso, isso não funciona. Acho que deu certo aqui, nessa situação, porque Jesus com certeza amava muito Lázaro. Mas se fosse eu, com certeza, eu ia morrer, ia ficar lá e ninguém ia cuidar mais de mim. Tem muita gente que raciocina dessa forma. Mesmo diante da palavra de Deus, ele tem uma perspectiva totalmente negativa. Isso funciona para vocês, isso não funciona para mim. A palavra de Deus hoje foi uma bênção. Eu saí muito abençoado com essa palavra. E às vezes a pessoa fica assim, mas eu nem sei o que foi pregado, nem entendi, Então cada um recebe de uma forma, de uma maneira. Para isso nós precisamos do Espírito Santo de Deus, para nos ajudar a ter a interpretação certa e correta de Deus, da sua palavra, e de nós mesmos. Eis alguns princípios práticos. 3. A história de Ruth ensina o preço alto que precisamos pagar por causa da fidelidade a Deus e também ao próximo. Ruth declara sua devoção imorredora a Noemi. Essa era fiel mesmo, gente. Recusava-se a deixá-la naquele momento ou em qualquer outra ocasião. A fidelidade
tanto a Deus como ao próximo, envolve sacrifícios. Aqueles que não querem passar por sofrimentos e privações dificilmente conseguirão demonstrar fidelidade em seu viver. Isso é verdade. E a fidelidade é um dos frutos do Espírito. Amém? Fidelidade. 4. A história de Ruth ensina que Deus recompensa o esforço, a justiça retributiva de Deus, que fazemos para demonstrar fidelidade a Ele e ao próximo. Está lá no capítulo 4, versículo 9 ao 12. Ruth voltou com Noemi para Belém de Judá e fez um feliz casamento com Boaz. Desse modo veio a ser uma antepassada de Davi. Seu nome também figura na genealogia de Jesus Cristo. Ela tornou-se uma pessoa importante aos olhos dos homens e de Deus. É interessante. Ela era moabita, estrangeira, ela estava ali no meio do povo de Deus e ela poderia muito bem ter sido rejeitada, discriminada e expulsa. Mas a palavra de Deus mostra assim, que ela era tão virtuosa, tão temente ao Senhor e tão, vamos assim dizer, devota à sua sogra, né, que ela foi aceita não somente por Deus, mas também aceita por uma comunidade extremamente difícil, né, e racista, que era a comunidade judaica. E Ruth encontrou graça diante de Deus e diante dos homens também. O esboço do livro de Ruth pode ser em 4 partes. Ruth permanece leal a Noemi. Ruth respiga no campo de Boaz, ou seja, ela vai colher no campo de Boaz. Ruth segue o plano de Noemi. É bom sempre a gente ouvir os mais velhos. Sim. Ruth e Boaz se casam. Lições que precisamos aprender no livro de Ruth. Primeira, uma das consequências da desobediência à palavra de Deus é a fome. Tudo diminui, tudo fica escasso, né? Tudo desaparece. Vamos ler Deuteronômio 28, o versículo 38 e 40. Deuteronômio 28, versículo 38 ao 40. Já sabemos qual era a condição espiritual de Israel nos dias dos juízes. Por isso mesmo a palavra de Deus se cumpriu, e em Belém, a casa do pão, houve fome. Não é porque era chamado de casa do pão que naturalmente iria ter pão, mas iria ter pão sim, se eles andassem à luz da palavra de Deus. Deuteronômio 28, versículo 38 ao 40. Sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino ni recogerás uvas, porque el gusano se la comerá. Tendrás olivos en todo tu territorio, mas no ungirás por el aceite, porque tu aceite se caerá. E assim tudo vai se convertendo em escassez. E eu vejo isso muito acontecendo também na nossa vida, na vida da igreja. Porque a gente pensa, eu estou no culto, eu venho nos cultos, eu estou presente em todos os cultos. Tá, isso é uma parte só, mas tem coisas que são mais importantes e que às vezes a gente não considera tão importante assim. Que nem, por exemplo, quando de repente você está fazendo algo e Deus toca em você. Quero que você agora ore por tal pessoa. Naquele momento, você ore nesse momento por tal pessoa. Às vezes você está fazendo algo e você fica assim, depois eu oro. Quando chegar quarta-feira, eu oro. O Espírito Santo tocou você naquele momento, naquela hora. Aí depois isso cai em esquecimento. E a gente acha assim, que tipo, coisa da minha cabeça, isso não tem nada a ver. Tem coisas que às vezes, tem coisas que Deus, às vezes, Ele pede para nós, tão pequena, gente, tão pequena e tão simples, e a gente não faz porque a gente acha que é muito pequeno e muito simples, e a gente então desobedece, e a gente não sabe porque as coisas na nossa volta não estão indo bem, não está prosperando. Às vezes alguém vem para você e fala assim, dá para você trazer um quebra-gelo na célula?
Não dá. Né? Dá para você orar no final? Tenho vergonha. Dá para você trazer uma breve palavra? Não, também não dá, eu não consigo. Dá para você dar uma coisa? Não. Tem muitos não indo na direção de Deus, e essa é uma coisa bem pequena. Você já teve assim uma impressão, de repente, está vindo para a igreja e uma vozinha fala para você, pare no convite e compre tal coisa, e você, quando chegar na igreja, você vai entregar isso para a pessoa? Ou quando você mesmo está no culto e você sente que Deus fala com você, vai e ora por aquela pessoa ali. Aí você fica lá assim, não vou com tanta vergonha, vou ficar aqui mesmo. E você acha que então, tudo bem, você está desobedecendo a Deus. Às vezes pede para você assim, olha, eu quero que você vá até tal pessoa e abrace ela, dê um abraço naquela pessoa. E a gente fica assim, que besteira, por que eu vou abraçar aquela pessoa? Né? Eu nem gosto de abraçar gente para começo de conversa. Né? Então, essas coisinhas assim, gente, pequena, estão se convertendo em verdadeiras desobediência ao Senhor. E a gente acha que não tem nada a ver. E muitas vezes um abraço, uma oração, algo em direção àquela pessoa vai salvar a vida daquela pessoa, né? Fazer que nem o irmão lá, que ligou para o irmão de madrugada, acordou o irmão de madrugada, falou, dá para você passar aqui na minha casa, me pegar e me levar em tal lugar? Falou assim, não, é de madrugada, vamos dormir, todo mundo trabalha amanhã. Falou, mas Deus falou para mim que você tem que vir aqui na minha casa, me pegar e me levar a tal lugar, porque é Deus que está falando comigo, irmão, vai dormir. Irmão, você precisa vir aqui me pegar em casa e me levar em tal bairro. E ficou enchendo as paciências do irmão. Falou, tá bom, vamos logo porque eu quero dormir. Aí pegou o irmão, entraram no carro, ele falou, tá, a gente vai lá para o bairro e a gente vai fazer o que lá? Eu falei, não sei, Deus falou para a gente ir lá. Aí ele chegou lá no bairro de madrugada, aí ele abriu a janela do carro, assim, ele sentiu de gritar, assim, no meio da madrugada, assim, Jesus te ama, com todos os pulmões, e fechou a janela do carro. Meu irmão pegou, ficou olhando para ele e falou assim, o que foi isso? Eu falei, não sei, senti o que fazer. Aí o irmão pegou e falou assim, pelo amor de Deus, falou um monte, descascou o irmão um monte, vamos embora para casa, vamos dormir e tal, tudo. Ninguém entendeu nada. Mas ele achou que devia ter feito. Passou-se 2 meses, eles estavam no culto, e uma pessoa veio e deu testemunho, que ela estava em tal lugar, esse lugar era o bairro, e naquela hora, era aquela hora que ele estava na rua, que ele estava prestes a cometer suicídio, ele ia se matar, até que ele escutou alguém gritando na rua, Jesus te ama. E aquela palavra entrou nele poderosamente, e ele não se matou, entregou a vida para Jesus, foi para a igreja e foi salvo, gente. Então, obedeça a Deus, e você vai se dar muito bem, e tudo vai prosperar. Nada vai minguar, ok? 4. O livro todo faz transparecer o amor profundo que havia entre Ruth e sua sogra Noemi. Um fato raro. Não sei porque eles colocaram aqui um fato raro. Né? Todo mundo ama a sogra. Alguns textos mostram a riqueza desse relacionamento entre nora e sogra. Né? O livro todo, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, mostra, né, que elas se davam muito bem. Né? Ok. Que maneira linda de interagir com os empregados, quando o Senhor é colocado entre o patrão e os seus servidores. Tudo é abençoado. Não há conversas maldosas, nem desconfiança, nem competição, a respeito mútuo e bondade, ou seja, piedade. Capítulo 2, versículo 5 ao 7. E 6, Eclesiastes 11, versículo 1 diz: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. E não foi exatamente isso que aconteceu com Ruth? Leiamos o seu primeiro diálogo com Boaz, no capítulo 2, versículo 8 ao 19, capítulo 3, o seu diálogo posterior, né, no capítulo 3, e também no capítulo 4, eles vão conversando, e acerta o relacionamento deles, e dá tudo certo. Lança o teu pão sobre as águas. O que acontece quando você lança um pão na água?
O que acontece? Ele dissolve, ele desmancha, ele incha e depois ele desmancha. E aqui está dizendo que se você lançar o pão sobre as águas, depois de muitos dias você vai achar. No natural isso não acontece. No natural, depois de muitos dias, aquele pão foi dissolvido e não existe mais. Aqui Deus está falando do nosso andar por fé, do nosso caminhar por fé e da nossa obediência. Faça o que você tem que fazer e você vai ver o resultado depois aparecer. Amém? Se Deus te pedir para fazer algo, faça. Se Ele não falar nada, não faça nada. Se proste, adore Ele e ore em línguas estranhas e Deus vai colocar a sua casa em ordem. Amém? Fim. Tem lição de casa. E o que vocês acham? Vamos para casa hoje?